Muito boa noite a todos os presentes. Boa noite aos nossos companheiros, né, que nos acompanham pela internet. E que bom estarmos aqui, né? Nessa noitinha um pouco frio, véspera de feriado. Estamos aqui aí em busca do conhecimento, em busca do nosso equilíbrio, né? Que é o mais importante para a nossa vida, né? Lembrando sempre que a Casa do Caminho Santana tem atividades o ano todo, né? A nossa atividade aqui é ininterrupta, exceto dia de Natal e dia de Ano Novo, né? Os nossos trabalhos sociais, né? Graças a todos nós, né? Que participamos ainda, e aqueles que ainda não participam, né? Que quiserem aí se engajar nessa campanha, sejam muito bem-vindos. Nós temos a distribuição da cesta básica, que são 80 famílias, né, cadastradas, né, que recebem durante um ano. Essas famílias são intercaladas, 40 e 40, e são aí 640 quilos de alimentos, né, que essas famílias recebem. A casa agradece a todos que participam e com certeza as famílias agradecem muito mais, né? E quem quiser estar contribuindo, né, continuar contribuindo para esse mês, nós estamos necessitando aí, em especial de leite em pó, de arroz, óleo, açúcar e macarrão, né, que são aí um dos itens principais da cesta básica. Nós temos também o trabalho de orientação às gestantes, né? Esse trabalho acontece no primeiro e terceiro domingo de cada mês, às 9 da manhã, das 9 às 11, né? Então, quem tiver, né, querendo participar desse trabalho aí, as futuras mamães, ou alguma filha, alguém que quiser, né, algum conhecido, não é assim um trabalho voltado para a pessoa carente. É um trabalho voltado, na verdade, para orientação, né? Para orientação. E nós temos aí também, dentro da assistência social, a entrega do lanche, né? Essa entrega ocorre todos os sábados, a partir das 17 horas. Quem quiser participar, é só vir na casa todo sábado a partir das 17 horas. Não necessita trazer nada, apenas um sorriso, uma palavra de esperança, que é um trabalho voltado para os moradores de rua, né? Então, quem quiser vir conhecer esse trabalho, é um trabalho assim, muito bom, sabe? Traz um reconforto muito importante para nós. E as nossas palestras, que temos todos os dias. Aos domingos, nós temos a evangelização infantil, temos a Mocidade do Caminho e temos também a palestra, né? Tudo isso no horário das 10 horas, né? Que acontece aqui na casa, certamente é ambiente diferente. E na sexta-feira, o nosso trabalho é voltado para a dependência química, né? Os codependentes, né, são os que estão sempre aqui, né, presentes nesse trabalho de sexta-feira, né? Tabagismo, o álcool, né, dependência com drogas. Então, quem tiver algum amigo, algum parente que tiver indicar, ou quem quiser vir para estar recebendo um passo à distância para essa pessoa, tá? Nós temos aí um psicólogo, temos os passos, é um trabalho bastante interessante na sexta-feira. E também temos aqui, antes de cada palestra, um pouquinho antes, uns 30 minutos antes, nós temos o atendimento fraterno. É um atendimento voltado para todos nós que às vezes estamos aí passando por uma dificuldade ou outra, um momento difícil, né? E queremos uma orientação, conversar com alguém. Então nós sempre temos um trabalhador, tá, na casa. É um trabalho certamente assim voltado, fica entre ali, né, entre nós, né, e a pessoa atendente. Não é um trabalho público, voltado para o público, tá? Então, quem quiser estar passando pelo atendimento fraterno, né, aí a gente pode estar sendo aí indicado a fazer um tratamento. Acontece 30 minutos antes de cada palestra. Eu acredito que os nossos recadinhos no momento são esses. Vamos então, nesse momento, fazermos a nossa prece inicial. Já tranquilos e serenos que estamos, por estarmos aqui nesse ambiente de paz,
de harmonia, e também porque, a partir do momento que cada um de nós adentrou aqui hoje, por aquela porta, os amigos espirituais, esses trabalhadores queridos e dedicados, já se encontram, cuidando de cada um de nós, nos auxiliando, segundo as nossas necessidades. E que possamos mais uma vez, nessa noite, silenciarmos os nossos pensamentos em relação ao trabalho, em relação à nossa família, ao nosso lar, e que possamos assim, durante o tempo que aqui estivermos, voltarmos o nosso pensamento para dentro de nós mesmos, as nossas reflexões, para as coisas do alto, para que assim, em sintonia com o plano maior, possamos estar mais disponíveis a sermos auxiliados, a termos ouvidos para ouvir, para entendermos um pouco mais sobre a palestra e para que estejamos também receptivos ao passe, para que possamos assim aproveitar ao máximo a oportunidade de estarmos mais uma vez nessa casa de luz. E assim, em nome de Jesus, nosso divino amigo, nós damos por iniciada as nossas atividades dessa noite. O nosso companheiro Rômulo vai falar um pouquinho conosco sobre resignação. Seja bem-vindo. Cai no papel. Esse papelzinho está insistindo em cair. Vou levar um comigo, é da cesta básica. Boa noite. Como nosso amigo antecipou, nosso tema da noite de hoje vem de um texto trazido pela nossa querida Joana de Ângeles, que é um espírito conhecido por trabalhar com assuntos da psicologia sob uma ótica espiritual, através da mediunidade do querido Divaldo Franco. E o tema é resignação. Quase simples. É do nosso conhecimento que todos nós, espíritos ainda nesse estágio precário de evolução, nós estagiamos no planeta Terra, onde temos por missão divina evoluirmos, conquistarmos virtudes, qualidades espirituais. De tal forma que, de fato, tudo o que acontece nas tantas encarnações aqui, nessa escola que chamamos Planeta Terra, tem como único objetivo exatamente esse: a nossa evolução espiritual. Mas afinal, falando em resignação, queremos colocá-la entre essas virtudes, essas qualidades espirituais, mas conhecemos tão pouco sobre o que de fato é a resignação. Muitos, de forma equivocada, entendem a resignação como apatia. Ou ainda, em casos mais graves, como covardia. É que, na verdade, o nosso orgulho,
ainda tende a insistir, a tentar nos convencer de que tudo, todas as circunstâncias do dia, os momentos da vida, as outras pessoas que nos cercam e até mesmo Deus deveriam, por bem, se curvarem à nossa vontade. E não deveríamos descansar até que tudo ocorresse exatamente como nós queremos. Isso nos leva a conflitos infindáveis. Porque, de fato, faz com que carreguemos, além do peso natural das lições que temos de aprender, um peso excessivo, um peso extra, um conflito a mais, chamado descontentamento. E assim seguimos dias, semanas, meses, anos, descontentes com a vida, descontentes com a família onde encarnamos, descontentes com o trabalho que fazemos, descontentes com os colegas de escola, de estudo que participamos, descontentes com a cidade onde moramos, descontentes com o país, com a política, descontentes com o clima, se chove, se faz calor, se faz frio, se tem trânsito, se não tem trânsito. E vivemos um descontentamento que simplesmente nos impede de sermos felizes. Quando o mestre disse, há mais de 2000 anos, que a felicidade não era desse mundo, havia um duplo significado nas suas palavras. Primeiro porque, sim, sabemos, estamos num planeta de provas e expiações. Não é fácil. Mas, além disso, o mestre, com sua sabedoria, com sua perfeição, sabia que nós simplesmente não somos capazes de sermos felizes. Simples assim. Porque sempre insistimos em encontrar um motivo para reclamarmos. Algo que nos deixe descontentes. Porque um dos motivos, na verdade são dois motivos complementares que caminham naturalmente de mãos dadas, somos orgulhosos. E não entendemos o que é resignação. E o orgulho e a resignação são incompatíveis. Jamais andarão de mãos dadas. Jamais serão amigos. É fato que nas nossas vidas, desde a nossa infância, quando queríamos aquele brinquedo, aquele presente e eventualmente não ganhávamos, quando queríamos fazer aquela, como diriam nossos pais, estripulia de brincarmos em cima dos muros, das árvores e colocarmos em risco nossa própria segurança, e conforme fomos crescendo, desenvolvendo, nem sempre conseguimos o que queremos. É um fato. E acreditemos, eis aí um golpe de sorte. Porque fato é que se realmente conseguíssemos sempre o que queremos, amigos, seríamos ainda mais infelizes. Porque nem sempre queremos o melhor. Na verdade, pouquíssimas vezes queremos realmente o melhor. O melhor para nós mesmos, o melhor para quem está perto de nós. Queremos, na maioria das vezes, apenas os objetos de desejo do nosso próprio ego, buscando uma satisfação tantas vezes tão efêmera, tão curta, que tantas vezes deixariam consequências longas. Porque escolhemos mal.
E por que escolhemos mal? Porque somos crianças espirituais, buscando os primeiros níveis de amadurecimento. Em outras palavras, temos um problema sério de discernimento entre temporário, permanente, bom, ruim. Queremos, porque tudo nos leva a querer. A TV diz que devemos querer aquilo, aquilo outro. Os amigos nos dizem que devemos querer aquilo ou outro. O jornal diz a mesma coisa. A nossa sociedade quer. E nós queremos, porque nós somos a nossa sociedade. Nós fazemos parte dela. Influenciamos e somos influenciados o tempo todo. E esse grupo de mentes, de espíritos encarnados e desencarnados, que se correspondem através de pensamentos, de vibrações, criam uma massa energética que nos leva a querer sem pensar, sem refletir. E quando por misericórdia, bondade, não conseguimos, nos revoltamos. A vida é injusta, Deus é injusto, o meu fardo é muito pesado, olhe o meu vizinho como é feliz. Tem tudo o que eu gostaria de ter. Por que eu? Porque eu não tenho. Onde a injustiça? E assim adiante. Fé em Deus. Fé em Deus é o que nos falta. Porque se de fato tivéssemos fé, se de fato nos lembrássemos sempre que tudo o que Deus permite que nos aconteça, mesmo as consequências dos nossos próprios atos, Ele só permite porque essas coisas devem ser usadas para a nossa evolução espiritual. E como dizíamos no início, é o único motivo por que estamos aqui. Se tivéssemos de fato fé em Deus, se nos lembrássemos realmente que dentre os atributos de Deus estão amor infinito, misericórdia infinita, perfeição infinita e justiça, do que temos que reclamar? Podemos não compreender, podemos não entender aquela perturbação que eventualmente nos abate quando menos esperamos, quando tudo parece caminhar bem, algo acontece. Mas se de fato tivéssemos essa fé em Deus, entenderíamos que, independente do nosso entendimento, aquele fato, aquela situação há de ser justa. E há, acima de tudo, de ter um bom propósito. Um bom motivo. Não fosse assim, não aconteceria. Simples assim. Qualquer coisa que não seja para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, não vai nos acontecer. E afinal, não é para isso. Não é realmente para isso que estamos aqui. Falamos tanto em planeta de provas e regenerações, expiações, da transição
tomara que o planeta se transforme logo num lugar de regeneração. E a nossa regeneração? Ainda bem que a Terra ainda é o planeta de provas e expiações, porque é isso que nos permite ainda estarmos aqui. Porque talvez, se a maioria das pessoas já tivessem feito a sua própria regeneração, gerando energia, vibração suficiente para impelir o próprio planeta a dar esse salto evolutivo e se tornar uma casa de regeneração, talvez alguns de nós seriam convidados a habitar outros orbes. E ainda diriam que teriam sido injustiça. E reclamariam. E se revoltariam. Rebeldes que somos. Somos mimados. Verdade é essa. Queremos tudo, queremos para ontem, não queremos nem saber se merecemos, vai fazer bem, vai fazer mal, nós queremos. E aí já viu. Então, a mensagem da Joana de Ângeles, uma mensagem de paz interior. Quem cultiva, quem busca de fato desenvolver, praticar essa resignação, não aquele estado ocioso, apático, não a covardia, mas aquele sentimento de que eu faço tudo o que está ao meu alcance. Se ainda assim, o que eu espero que aconteça não acontece, ou surgem imprevistos, eu os aceito e busco trabalhar com eles da melhor maneira possível, por entender que se configuram ensinamentos para o meu próprio crescimento. Quando conseguirmos pensar assim, mais que pensar, sentir assim, mais que sentir, viver assim, viveremos mais em paz. Nos pouparemos de tantos conflitos internos. Nos pouparemos de tanto descontentamento. E pouparemos nossa própria energia. Não desperdiçando, não fazendo tempestades em tantos copos d'água. Essa frase nos lembra um livro. Desculpa os amigos, eu não vou me lembrar qual livro, autor. Talvez nem fosse, de fato, um livro pertencente à nossa literatura espírita, mas justamente essa frase, talvez coisa de 10, 15 anos atrás, não faça tempestade em copos d'água. E tudo são copos d'água. Cabe bastante, assim, para a nossa reflexão da noite. Porque, de fato, tudo são copos d'água. Se entendermos que somos espíritos imortais, tudo fica tão pequeno. A gente sofre tanto, se desgasta tanto, fazemos mal a nós mesmos e a quem está por perto, porque, francamente, será que é bom? Nós gostamos de conviver ao lado de pessoas que só reclamam, que estão sempre se sentindo injustiçadas. Esse clima de rebeldia não faz bem nem para a pessoa, nem para quem está perto dela. Porque, de fato, é uma vibração densa, pesada, que puxa a gente para baixo.
E quem está perto vai junto. E tudo é tão pequeno. Acreditamos que tudo seja um caso de vida ou morte. Tudo ganha tanta urgência no nosso dia a dia. É tudo tão decisivo. É tudo tão urgente. Que mal nos damos tempo de respirar. De respirar calmamente. Olhando para dentro de nós mesmos. Buscando avaliar, ou pelo menos observar, aquela situação de um patamar maior. Ficamos ali quais Dom Quixotes lutando contra moinhos. E sequer nos perguntamos: o que será que essa situação quer me propor? O que eu não estou enxergando nesse contexto? Mas não. Entramos nesse ciclo de ação e reação tão automatizado, tão dispendioso de energia, acumulando insatisfações, rancores, rebeldias, estresse, mágoas. Como podemos ser felizes se não nos ajudamos? A bem da verdade é essa. Nossas pequenas atitudes, nossas pequenas escolhas jogam contra a nossa própria felicidade porque atacam diretamente a nossa paz interior. E ninguém pode ser feliz se não estiver em paz. Em paz consigo mesmo. Em paz com a sua consciência. Em paz com Deus. Compreendendo e aceitando o motivo pelo qual estamos aqui. Aprender. Seria justo o aluno se rebelar contra o professor porque esse lhe passou uma lição que o aluno achou muito difícil? Seria correto esse aluno ir atrás do diretor da escola e dizer: olha, aquele professor ali me passou uma lição que eu não sei fazer? E por que julgamos certo fazermos assim no nosso dia a dia? Se estamos, de fato, numa escola. Por que não silenciarmos um pouquinho que seja? Porque não é tarefa fácil, naturalmente, já que tudo o que nós fazemos são, de fato, comportamentos tão enraizados no nosso espírito há séculos, há milênios. Mas precisamos começar. Então, que tal? Se começarmos aos poucos, silenciando um pouquinho o nosso orgulho, esse nosso senso de urgência, e buscarmos ouvir mais o nosso coração, a nossa respiração. De fato, esse é um exercício surpreendente. Queridos, nós respiramos. Esquecemos disso. Respiração é herança de quando estagiamos nos reinos vegetais da natureza. Quando nosso princípio inteligente, antes de ser consciência e ser espírito, logo após estagiar no reino mineral e se tornar vegetal, desenvolveu mecanismos da respiração. Foi um esforço tão grande. Levou tanto tempo. E hoje esquecemos
o benefício. Respiramos de forma atabalhoada, desesperada, frenética. Se parássemos, instantes antes de explodirmos, instantes antes de pronunciarmos aquelas palavras pouco delicadas que nos ocorrem eventualmente, e respirássemos. Por 10 segundos, por 20 segundos, o suficiente para sentirmos o pulsar do nosso coração junto com essa respiração pelo nosso corpo físico, esse aparelho tão perfeito que nos foi entregue por misericórdia e bondade, com todos os recursos que cada um de nós precisa para cumprir esse estágio de reencarnação no planeta. Ah, mas meu corpo é gordinho, o meu é magrinho, o meu é alto, o meu é baixo. Para você, ele é perfeito porque é o que você precisa. E, queridos, somos todos lindos. Somos todos lindos. Todos nós trazemos exatamente o que precisamos. Não nos falta recurso algum. Já não eram os nossos pais, nossos avós que diziam: Deus não dá o frio maior que o cobertor. Nosso cobertor é o nosso corpo. Cobertor para uma vida toda. E o que fazemos com ele? Puxamos daqui, puxamos dali, dobramos dali, amassamos acolá. Tratamos mal. Tratamos mal não só com vícios externos, substâncias que consumimos. Tratamos mal principalmente com alimento mental que produzimos em nós mesmos ou que absorvemos por sintonia. Porque é certo que aquilo que nós pensamos repercute em nossa aura, é absorvido naturalmente pelo nosso perispírito e, em se acumulando nesse aparelho de matéria, mais sutil que o corpo físico, mas ainda matéria, em algum momento se manifestará nas mesmas mazelas no aparelho físico. Ficaríamos surpresos se soubéssemos quantas, mas quantas, das doenças que padecem a humanidade têm origem simplesmente no seu modo de pensar. Mas isso que há uma esperança. Por quê? Se somos nós os causadores de nossa própria doença, eis a perfeição divina. Também podemos ser nós os causadores, promotores de nossa própria saúde. É como uma chave que viramos para um lado ou para o outro. Porque o pensamento em si, tal como a energia, é neutro. Ele vai absorver as qualidades morais que nós imprimimos a eles. Isso nos faz lembrar, temos ainda alguns minutos, isso nos faz lembrar, assistimos um vídeo, um tempo atrás, não sei, desculpa, talvez por conta do atraso eu estou esquecido dos títulos, mas não vou me lembrar de pronto o título desse vídeo. Mas em algum momento desse vídeo, que era um vídeo espiritualista, ele contava da experiência de um japonês que tomou vários frascos de água, colocou ali alguns rótulos que eram palavras relacionadas
a sentimentos, desculpa, e vibrou sobre esses frascos de água aquela mensagem emocional, sentimental daquelas palavras. De tal forma que havia um frasco para amor, um frasco para amizade, um frasco para rancor, um para ódio, um para perdão, e assim por diante. Ao final de determinado período, no qual cada um desses frascos foi submetido a cada uma dessas vibrações, com o uso de aparelhos, enfim, ele conseguiu observar a molécula da água, conteúdo daqueles frascos. Reparemos que, no momento inicial, a água colocada em cada um desses frascos sai de um mesmo recipiente. Então partem de um mesmo ponto. E observam que a partícula da água, da palavra amor, tinha formava, né, uma geometria belíssima, suave, equilibrada, algo como um octagrama, um hexagrama, mas muito bem equilibrado, muito suave, enquanto a partícula da mesma água, depois de submetida a palavra ao pensamento de ódio, formava de fato uma geometria totalmente distorcida, disforme. E assim por diante, com cada um dos sentimentos positivos ou negativos, se observava que de fato aquilo afetava a partícula ali, a molécula, enfim, da água, em sua estrutura visual, né, através de microscópios, enfim, para observações. E no final, nesse vídeo, tem uma moça que observa essa exposição, porque eles no vídeo imprimiram e colocaram em grandes telas e molduras essas imagens, e ela observa. Passa um senhor por perto dela e ele faz a seguinte pergunta: se o pensamento pode fazer isso com a água, imagina o que ele faz com a gente mesmo. Já que nossa constituição física, nosso corpo, é 70% água. Então a pergunta é, voltando ainda... Temos ainda um pouquinho, né? Voltando ainda, o que estamos pensando? Com que tipo de vibração bombardeamos os nossos corpos físico e perispírito, o dia inteiro, a semana toda, todo mês, anos, a vida? E ao final de tudo, que de fato motivo podemos encontrar para culpar a quem seja? Mas mesmo com relação a nós, a palavra não deve ser culpar. Porque quem se culpa não se perdoa, e quem não se perdoa também não é feliz. Devemos apenas nos responsabilizarmos. Porque quando nos damos conta da nossa responsabilidade, entendemos que estamos nesse processo evolutivo, que somos crianças espirituais, e nos aceitamos como somos, entendendo, Senhor, somos ignorantes, mas queremos aprender. Entendemos que tudo o que nos acontece para o bem. E não queremos perder as lições, para que essas lições não precisem naturalmente de serem repetidas. Queremos avançar. Cometeremos erros? E como? Mas que sejam erros novos. Que sejam erros vindos de lições novas, de experiências novas. Diante da dificuldade,
prevista ou imprevista. Façamos o nosso melhor, sempre, naturalmente. Se ainda assim aquela dificuldade persistir, entreguemos na mão de Deus com fé, com a certeza de que, passado somente o período em que essa dificuldade seja útil, ela vai naturalmente cessar. Isso é fé. Isso é resignação. Muita paz a todos. Muito bem, nós estamos aí todos no caminho, né, de aprendermos a ser resignados. Quem gostaria de fazer um comentário sobre o nosso tema? Alguma pergunta? O nosso companheiro Rômulo. Fiquem à vontade. Acho que o frio deixa o pessoal mais... sou Américo. Por favor, sou Américo. Américo? Rômulo, eu não estou entendendo a Joana de Ângeles. Nem eu sou Américo. Nem eu. Resignação. Mas o homem porque não é resignado, é que ele progride. Né? Progride, evolui, se modifica. Né? É essa falta de... Se ele fosse resignado, tudo bem e tal, né? Então não saía daquilo ali, né? Eu não estou entendendo esse ponto aí da Joana de Ângeles. Sr. Américo, obrigado, como sempre, pelo comentário do senhor. Como ela pontua, logo no início dessa mensagem, que não devemos confundir resignação com apatia, com conformismo barato, nem tampouco com covardia. Devemos, naturalmente, buscarmos melhorar a nossa condição. Não apenas aceitarmos adversidades, mas entendendo que são convites a nosso desenvolvimento, a nossa melhora. Ocorre que, eventualmente, mesmo tendo usado de todos os recursos intelectuais, emocionais, morais, financeiros, físicos, etc., 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 ainda assim não conseguimos. E o que ela adverte é que, quando cessados quaisquer e todos os recursos que tivermos para lidarmos com uma situação, ao invés de nos rebelarmos contra Deus e contra eventuais pessoas envolvidas naquela situação, que sejamos resignados, compreendendo que para aquilo estar acontecendo, há de haver um motivo que ignoramos. Daí entra a fé. Então não devemos confundir resignação, comodismo, apatia, covardia e outros parentes. Remediado está. Perfeito. Perfeito, é isso. Então cai na apatia, fica olhando para a coisa e Não. Vamos combater o bom combate diante de toda a dificuldade que surgir, Sr. Américo. Até porque é para isso que estamos aqui e é assim que nós desenvolvemos. Agora, eventualmente, não vamos conseguir. É fato que não vamos conseguir tudo que nós queremos de uma hora para outra, ou às vezes a gente não vamos conseguir e, eventualmente, eis o golpe de sorte que falávamos no início. Aliás, eu estou fora do microfone, desculpa, gente. Me empolguei. Justamente. O que ela alerta é nesse exato momento, ao reconhecermos que cessaram os nossos recursos, que não há mais nada que possamos fazer. Mas veja bem isso, Américo. Não há mais nada que possamos fazer. Significa que já fizemos tudo o que era possível. Ao final, Senhor, não há mais o que fazer. Eis o momento da resignação. Exatamente, de entendermos que não somos onipotentes, que o universo não gira
ao redor de nós mesmos e há de cumprir com toda e qualquer vontade nossa. Dizem que Thomas Edison, inventor da lâmpada, né, ele testou muito 100 vezes, pois é. coisas, né, até chegar na... Tomou muito choque. Se queimou muito. Até chegar no filamento, né, de tungstênio. Tungstênio. Né, chegou nesse ponto, né. Agora, se ele ficasse resignado e tal, né, não vai, né. Mas olha que beleza. Olha, justamente. Sabe por que ele continuou tentando? Então, ele continuou tentando porque ainda havia recursos. Porque ainda não tinha se esgotadas as possibilidades. Eu acho que É. para entender, precisa dar um exemplo prático. Pessoal, Neto, Ah, tem um amigo que eles perderam um filho, agora, com 1 ano e meio. sim. Entendeu? Eles tentaram todos os recursos, tudo que é possível no mundo material, com os melhores médicos, em hospitais, tudo, entendeu? Aí o que ele vai fazer? Ele não consegue, ele não tem mais o que fazer. Agora, a mulher, infelizmente, ela está Estuda o revoltada. espiritismo. Então, o marido era um protestante, e ele aceitou normalmente, como ele disse, isso Deus nos mandou para nós aprender, tem que ter um significado, nós temos que aprender algo com isso. Entendeu? Enquanto a mulher está falando, então Deus não me ama, entendeu? Deus não é justo, quanto um monte de criança jogada na rua, e o marido falando exatamente ao contrário. Isso é resignação. E olha Ele que está tirando de uma lição muito difícil, entendeu? Ele sabe que aquilo, e é como ele disse, isso vai passar. Ele falou, vai ter algo de bom logo em frente, vai ter algo de bom para nós. Entendeu? E com certeza virá. Pode ser um outro filho, pode ser de repente do... Estuda o espiritismo. Não precisa estudar espiritismo. e que bom que essa O espiritismo que é o mais estudo espiritismo que vai salvar a pessoa. Parece. e que bom que essa irmã, essa amiga tem ao lado esse companheiro que tem esse pensamento. Certamente, certamente, assim, vemos muito claramente a providência divina nisso. Porque com certeza a perda desse filho, que não é perda, o afastamento não é nada ao acaso, e ela recebeu, por misericórdia, o recurso de ter ao lado um companheiro que pelo menos inspirasse essa resignação. Pode ser que ela se deixe ser inspirada, pode ser que não. Mas a chance do aprendizado foi dada. Porque encarnaram, naturalmente não se encontraram por acaso, havia uma programação, tiveram um filho, naturalmente, não por acaso, esse filho retornou ao plano espiritual, e essa amiga tem a felicidade de ter ao lado um companheiro que inspire esse pensamento, que não só da boca para fora, porque passando pela mesma situação, porque se era filho dela, também era filho dele. Que maravilha. E como podemos reclamar, né, gente? Rômulo, obrigado. Obrigado, gente. E volte sempre. Seja sempre muito bem-vindo. Estaremos mais vezes. Só complementando, o Thomas Edison, ele criou a lâmpada e os outros inventos. Mas tudo isso que nós temos aqui hoje, nós devemos a Tesla. Felicidade, Tesla, sem dúvida. não devemos nada disso. A corrente alternada. Mas é uma sequência, né? É uma Uma sequência. corrente contínua que não se fala isso. Vamos, nesse momento tão importante, doarmos, pois sabemos, através de Jesus,
do nosso querido Francisco de Assis e de tantos outros exemplos, que é doando que se recebe. E a partir do momento que doamos um bom pensamento, que envolvemos com o nosso amor, com o nosso carinho, certamente somos os primeiros a estar sendo envolvido pela luz do mais alto. E que possamos, nesse momento, envolver com muito carinho, com muito amor, todas as nossas crianças, aquelas crianças necessitadas que vivem perambulando, muitas delas pelas ruas, nos faróis, aquelas crianças necessitadas que se encontram presas a um leito do hospital, que se encontram presas dentro do seu próprio corpo, que tudo veem, que tudo ouvem, mas que não podem participar. Vamos assim envolvendo com muito amor todas as nossas crianças do nosso querido Brasil, do nosso querido planeta, que a luz do mais alto possa fortalecê-las, pois crianças que ainda são, têm todo um futuro, uma experiência pela frente, e que possam se tornar adultos aproveitando ao máximo essa oportunidade bendita da reencarnação. E que possamos também envolver nessa noite todas as mães, que a luz do mais alto possa fortalecê-las, para que todas elas consigam levar adiante a missão de educarem, de instruírem os seus filhos no caminho do bem, para que possam assim cumprirem essa missão tão importante que é ser mãe. E assim vamos mais uma vez agradecendo ao plano maior, que aqui se faz presente já há várias horas, nos aguardando e preparando esse ambiente para que pudéssemos, nessa noite, receber todo o amparo e todo o auxílio de que necessitamos. Agradecendo sempre a Jesus, governador do nosso querido planeta, e que permitamos assim, através dos seus ensinamentos, do seu amor, que seja o governador de cada uma das nossas vidas. E agradecendo sempre a Deus, o Pai de amor e bondade, de onde emana toda a luz, toda a paz e todo o amor. E que assim seja, graças a Deus. Nós vamos agora aos nossos passes. Primeiro os passes magnético, em seguida espiritual.